Olá, boa tarde. Paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Deus está aqui. A presença do Espírito Santo é derramada sobre este lugar. A graça do Senhor é manifesta em nosso coração. Somos gratos a Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é fiel, Deus é misericordioso, perdoador, Deus é majestoso, glorioso. Deus tem nos sustentado, tem nos guardado, nos suprido, nos fortalecido. O Espírito Santo tem sido o nosso refrigério, o nosso socorro presente na hora da angústia. Ele tem sido o refúgio e também o nosso rochedo. Ele tem sido a nossa base. Ele tem sido o nosso sustentáculo, nosso alicerce, nossa estrutura. Tem sido livramento, tem sido cura, tem sido resposta. Ah, como o Espírito Santo tem sido resposta. Resposta em meio às aflições. Resposta em meio às tribulações. Resposta em meio às lágrimas, ao luto, ao sofrimento, à dor, à crise. Ele tem sido resposta em meio às incertezas. O Espírito Santo tem sido verdadeiramente aquele que supre nossas necessidades. E como é lindo poder sentir o toque do Espírito, a sua presença, a sua manifestação, a sua graça. Como é lindo testemunhar o agir de Deus. Quando Ele quer agir, não há quem possa impedir. Quando Ele quer agir, não há quem possa interromper o mover do Espírito Santo. Ele faz, Ele abre, Ele para, Ele fecha. Nós sabemos que quando Deus põe as mãos, nada pode impedir o agir de Deus em nosso meio. Eu creio, meus amados. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus foi presente em toda a campanha que fizemos por 7 madrugadas. Encerramos na madrugada passada e foi maravilhoso, foi especial, foi poderoso o agir de Deus em nosso meio. Houveram já testemunhos de resposta, de cura, de livramento. Houveram já confirmações, vidas sendo tocadas, abençoadas, ministérios sendo despertados, bênçãos sendo derramadas. Mas nós continuamos em oração. Concluímos a campanha, mas não deixamos de orar. Encerramos aquele propósito, mas não abandonamos a vida de oração. Porque a Bíblia nos manda: orai sem cessar. De modo que você pode continuar encaminhando os seus pedidos de oração através do direct, para que nós possamos clamar, para que nós possamos anotar os pedidos aqui nos cadernos de oração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai completar a obra. O Espírito Santo faz o milagre. O Espírito Santo renova, restaura, fortalece, capacita, anima, faz a obra e ainda muda a tua história. Você sabia? Deus é quem muda a história. O Espírito Santo é quem pega a sua caneta para escrever uma nova história na sua vida. O Espírito Santo é quem estabelece algo novo.
Eu não sei quanto a você, mas eu quero viver a plenitude da novidade que o Espírito Santo tem para mim. Eu quero alcançar, eu quero tocar naquilo que Deus preparou para a minha vida, para a minha casa, para a minha família e para o meu ministério. Não importa as circunstâncias que você esteja enfrentando, importa é que Deus se faça presente. Não importa a tempestade que você esteja atravessando, importa é que Jesus esteja no barco. Você já parou para dar uma olhada se Jesus está no barco? Independente da tempestade, o importante é Jesus estar no barco. Eu me lembro de uma canção da minha infância. Não sei se vocês conhecem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Canção de escola bíblica dominical infantil. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. A questão é Cristo estar no barco. Jesus Cristo está no barco? No seu? Jesus Cristo, se Ele não estiver, queridos, corra para convidá-lo. Porque com Ele, você pode atravessar muitas tempestades. Mas você chega do outro lado. Sem Ele, não. A questão é Cristo no barco. O diferencial é Jesus na embarcação. O que muda a situação, o que faz a diferença, é a presença de Jesus. O Espírito Santo, na verdade. O Espírito Santo está contigo, na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família. A questão é Cristo no barco. Queridos, nós vivemos aí uma semana inteira de clamor na madrugada. Ah, como Deus move as mãos quando você clama de madrugada. Provérbios 8,17 vai me dizer isso. Eu amo os que me amam, e aqueles que cedo me buscam me encontrarão. Uma outra tradução diz exatamente aqueles que na madrugada me buscam. Jesus, o próprio Jesus, muitas vezes esteve na presença do Pai nas madrugadas. Depois que acabava o movimento, olha que interessante. Depois que acabava o movimento, que movimento? Jesus tinha um ministério movimentado. Mas o movimento não era a única coisa no ministério dele. Tem crente, tem líder, tem pastor, que só tem movimento no ministério. Só tem movimento no ministério. Não, eu preciso de avivamento. Quando acabava o movimento, Jesus ia para o avivamento. Só que o avivamento dele era sozinho com o Pai. O avivamento dele terminava o movimento durante o dia. As curas, os milagres, as pregações, os sermões, os prodígios que ele realizava, as multidões iam embora. E quando terminava o movimento, Jesus ia para o avivamento. Aí ele ia orar. Aí ele ia ter comunhão com o Pai. Sabe quando é que cai avivamento? Não é durante a pregação. Avivamento não cai durante o milagre. Avivamento não cai durante o culto. Avivamento, isso é movimento. O avivamento acontece quando você entra no seu quarto e fecha a tua porta e fala com o teu Pai, que em secreto te ouve e te responde. Ali tem avivamento. Jesus, ele terminava o movimento, os discípulos às vezes iam dormir, terminou a peregrinação, terminou a ministração, terminou o sermão, terminou o milagre, curou, ressuscitou, fez sinais, operou maravilhas, caía a noite, Jesus ia para o avivamento.
E ele subia ao monte muitas vezes para orar. É ali que tem avivamento. Não há problema no movimento, desde que o meu ministério não seja apenas movimento. Não tem problema nenhum ter movimento, mas o meu ministério não pode ser apenas movimento. E tem muitos que estão apenas no movimento. É live, é culto, é pregação, é cântico, é campanha, tudo isso é bom. Mas eu preciso de avivamento, e avivamento não acontece assim. O avivamento acontece nos bastidores. O avivamento acontece quando eu apago os holofotes. Avivamento não acontece atrás das câmeras. Seja a câmera do celular, seja a câmera da TV. Avivamento não acontece atrás do microfone, seja microfone da rádio, microfone do próprio celular ou da igreja. O avivamento acontece quando tudo isso é desligado. Desligou as câmeras, desligou os microfones, foi embora para casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai, que em secreto. Avivamento acontece quando tem relacionamento. Avivamento acontece quando tem relacionamento. É o meu relacionamento com o Pai. É a minha comunhão com o Pai. Avivamento acontece quando tem relacionamento. Avivamento não acontece atrás das câmeras. Avivamento não acontece atrás dos microfones. Avivamento não acontece debaixo da luz dos holofotes. Avivamento acontece quando tudo isso é desligado e eu vou para o meu quarto orar. Ali Deus se manifesta. No culto, atrás das luzes, do jogo de luzes, do gelo seco, atrás da música, da iluminação, do som, existe movimento. Não tem problema ter movimento. O que não pode é o seu ministério ser apenas um ministério de movimento. Jesus tinha muito movimento no ministério dele. Os apóstolos tinham muito movimento no ministério deles na igreja primitiva. Pedro, João, Paulo. Queridos, a sombra de Pedro curava. Você quer movimento maior do que esse? Os lenços, os aventais de uso pessoal de Paulo curavam. Mandavam os lenços, mandavam os utensílios, os aventais, para onde ele não podia ir fisicamente. E aquilo curava. Expulsava demônio. A sombra de Pedro expulsava demônio. Isso é movimento, não é avivamento. Não tem problema nenhum, eu dou glória a Deus pelo movimento, mas o problema é que tem crente, tem líder, tem ministro, tem pastor, tem obreiro, que vive de movimento, e o meu ministério não pode ser um ministério de movimento. Preciso ter avivamento. Queridos, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração e eu vou compartilhar. Um versículo só. Como o Espírito Santo fala na simplicidade. Simplicidade não é superficialidade. Você pode ter uma pregação simples e profunda. Você pode ter um devocional, como esse nosso devocional, na hora do almoço. É um devocional, queridos. Eu não vou pregar e ficar aqui uma hora inteira falando, não, são minutos. A gente ora, a gente ouve uma canção ou duas e a gente ministra uma palavra breve. Entenda o seguinte, meu querido irmão, minha querida irmã. Presta atenção. Eu posso ter uma ministração na simplicidade, com profundidade. Eu posso ter uma palavra
muito simples e profunda. E às vezes uma palavra complexa é superficial. A complexidade não traz profundidade. Eu vou ministrar uma palavra simples, mas não superficial. Vem comigo para o Evangelho escrito por Lucas. Lucas capítulo 14, versículo 30. Apenas o versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: este homem começou a construir e não pôde acabar. Este homem começou a construir e não pôde acabar. Queridos, não comece uma obra que você não pode acabar. Não comece um casamento que você não pode levar até o fim. Não comece um ministério que você não pode levar até o fim. Não comece uma empreitada que você não pode levar até o fim. Jesus, ele estava aqui dizendo sobre serviço, sobre abnegação. Ele fala, quem é que pretendendo construir uma torre, não faz o cálculo da despesa, para que não venha a interromper a obra pelo meio e as pessoas vão passar e dizer, aquele homem começou a obra e não pôde acabar. E tem muito crente de obra inacabada. E eu quero lhe dizer que o meu Deus não é Deus de obra inacabada. Ele começou a criar o universo e ele terminou a criação, criando o homem. E ainda no sétimo dia, sétimo período, cada dia não era naquele tempo, é bom que se diga, não era um dia de 24 horas, foram períodos, foram eras muito grandes. E no sétimo período ele descansou, mas ele completou a obra. E eu estou vendo, queridos, no meio da igreja, muita obra inacabada. Não comece uma obra que você não pode acabar. Não comece uma prestação que você não vai dar conta de pagar. Um carnê que você não vai dar conta de quitar. Uma dívida que você não vai dar conta de liquidar. Não comece um ministério que você não vai dar conta de levar até o fim. Não comece uma obra que você não vai dar conta de dar cabo. Não comece uma faculdade, um curso que você não vai terminar. Não comece algo que você não vai terminar. Não comece um casamento que você não vai levar até o fim dos seus dias. Por isso, sente-se primeiro, vá orar, vá buscar a Deus. Não comece uma campanha que você não possa ir até o final. Não comece um voto, não faça um voto que você não possa pagar. A Bíblia fala que é melhor você não fazer o voto do que fazer o voto e não pagar. Não comece um trabalho que você não seja capaz de concluir. Não comece uma leitura que você não vá terminar. Não comece um aconselhamento que você não vai estabelecer o seu término, a sua conclusão. Não inicie algo que você não vá concluir. Não faça isso. Mesma coisa, Jesus aqui ele vem explicando com clareza qual é o rei que não planeja a estratégia de guerra. Ah não, eu tenho 10.000 soldados. Eu não vou lutar contra o outro que tem 20. Veja que este trecho da Bíblia é muito rico em explicações e detalhes. E ele está falando aqui sobre entrega. Todo aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Não comece a carregar a cruz se você não for capaz de levar até o final. Não comece a sua vida com Deus se você não for capaz de levar até o último dia dos seus dias na terra. Não comece uma obra para largar pela metade. Tem gente que começa a construir casa e não consegue terminar. Tem gente que começa a pagar prestação e não consegue quitar. Tem gente que se casa e não consegue ficar casado. Tem gente que aceita a unção ministerial
e não consegue honrar o ministério até o final. Tem gente que começa a trabalhar na igreja e no meio larga, começa a ministrar na escola bíblica dominical, começa a cantar, começa a tocar, começa a participar da celebração dos cultos, no ministério, no serviço do louvor, e não dá conta de terminar. Queridos, construa a sua história. Pronto, eu estou aqui há 451 dias, hoje. Todos os dias nas redes sociais. Por quê? Deus mandou. Quando é que eu paro? Quando ele fala, filho, concluiu. Ou quando ele me parar. Ou seja, quando eu der uma morrida ou quando ele vier buscar a igreja. Aí ele vai me parar. Se ele não me parar e ele não me mandar parar, eu não posso parar. Sabe, querido, se Neemias tivesse dado ouvidos a Sambalá, a Tobias, ele teria parado a obra. Mas ele disse assim, eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu tenho que terminar. Você já pensou? Agora eu vou dar um exemplo hipotético. Você já pensou se o povo de Israel não terminasse de atravessar o Mar Vermelho? Na hora que as águas se fechassem, eram engolidos. O egípcio não atravessou, foi engolido, ficou pelo caminho. Você é Israel que chega do outro lado ou você é o Egito que fica no caminho? O Egito fica no caminho e é engolido pelas águas. O Israel de Deus cruza o mar e chega do outro lado. Não comece uma obra que você não pode terminar. Não comece um ministério que você não pode honrar. Ah, eu vou namorar. Peraí, não comece a namorar se você não for honrar isso daí até o altar. Não é brincadeira. Não é de qualquer jeito. É gente que troca de emprego toda semana. Nunca tá bom em lugar nenhum. É gente que não sossega. É gente que fica de ministério em ministério, não para em nenhum lugar. Não se dá bem na Assembleia, não se dá bem na Batista, não se dá bem na Presbiteriana, não se dá bem na Anglicana, não se dá bem na Luterana, não se dá bem naquela nem na outra. Não se dá bem em lugar nenhum, ele não consegue terminar. Ei, não comece uma obra que você não puder terminar. O camarada faz caderno de oração e ele começa a fazer a intercessão e ele escreve os pedidos, daí a pouco ele para, ele vai começar a ministrar louvor, e daí a pouco ele para, aí ele vai pregar, e daí a pouco ele para, ele não tem nada definido na vida. Não comece o ministério que você não for capaz de terminar. Não comece. Aí ele resolve ser missionário, ele faz 2 viagens missionárias, e depois ele também para e vai fazer outra coisa. Queridos, não comece uma obra que você não pode terminar. E aí ele vai trabalhar, ele começa com vendas, não dá certo, aí ele vai trabalhar na indústria, não dá certo, aí ele vai ser autônomo, não dá certo, aí ele faz um curso e monta uma lojinha, não dá certo. Ei! Não comece uma obra que você não for capaz de terminar. Comece e seja bênção naquilo que Deus te entregar. Porque é na permanência, aquele que perseverar até o fim, é na permanência que você vai abençoar e ser abençoado. Queridos, eu estou aqui há tanto tempo, vocês são testemunhas. Vocês são testemunhas. Que vitória haveria se eu tivesse ficado 30 dias aqui nas redes sociais, ó, tchau, fui, vou fazer outra coisa. Não! Não! Eu não posso largar se o Senhor não me mandar parar. Eu estou aqui diante, olha só, me sinto agora honrado. Eu estou aqui diante de pregadores. Janaína Portugal, Jane Viana, Alex Viana, que estiveram comigo na campanha, entre outros. Servos de Deus. Queridos, nós como servos do Senhor, como ministros, como pregadores, como profetas na casa do Senhor, sabemos que não podemos parar. Neemias não podia parar. Tinha Sambalá, tinha Tobias, e o povo enchia o saco. E aí ele disse, eu estou numa grande obra e eu não posso parar.
que Neemias parou? Quando terminou. Quando é que Neemias parou? Quando terminou. Se você não terminou, não pare. Se não chegou no final, não pare. Não comece uma obra que você não puder terminar. Não comece um ministério que você não puder terminar. Tem mais gente aqui que prega, que faz live, Jaque Galdino, Jaqueline Carriel. Entre outros, eu já vi um monte de nomes passando por aqui. Queridos, não comece uma obra que você não puder terminar. O Senhor, quando te entrega algo para você fazer, Ele não entrega para você largar pelo meio. Sabe quando Jesus parou? Na cruz. Quando Ele disse, está tudo consumado. Aí Ele parou. Ele não parou antes. Na cruz Ele disse, está consumado. O apóstolo Paulo, ele diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Eu não larguei pelo meio. Eu não larguei pelo meio. E é interessante que nesse texto de Lucas 14, depois você pode ler do verso 25 ao 33, Lucas 14, de 25 a 33, onde ele diz assim, aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então onde é que eu vou concluir o que Deus me mandou fazer? Na cruz. Jesus concluiu o ministério dele, sabe aonde? Na cruz. Então eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz. Tem gente que não chegou na cruz e já parou. Nem Jesus fez isso. E no caminho ele coloca que aquele que não aborrece seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmã e ainda sua própria vida não pode ser meu discípulo. Nesse processo é por isso que muita gente para. Eu vou ter que colocar em segundo plano, não é abandono. Colocar em segundo plano pai, mãe, irmão, mãe, mulher, tio, tia. E a própria vida, aí fica difícil. A minha vida fica em segundo plano. A minha vida fica em segundo plano. Porque convém que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Entenda que eu não posso parar o que Deus me mandou fazer. Eu não posso largar no meio do caminho. Eu não posso abandonar. Perceba que Deus não é Deus de obra inacabada. Deus não é Deus de obra inacabada. Por favor, não comece o que você não puder terminar. É melhor não começar. Busque a Deus. Eu falei agora há pouco. Avivamento não é movimento. Tem gente que só tem movimento no ministério. Está faltando avivamento. E onde é que eu encontro avivamento? Não é atrás das câmeras, das palmas, dos holofotes, do jogo de luzes ou dos microfones. Avivamento é no quarto. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Busca o Pai em secreto. E lá Ele vai te responder. Ali tem avivamento. Jesus fez isso. Não é no movimento. Eu dou glória a Deus, sabia? Porque hoje meu ministério tem mais avivamento do que movimento. Eu só faço live. 1, 2 por dia. E amém. Pouco movimento. Mas eu tenho tido a oportunidade de buscar em avivamento a presença de Deus. Hoje mesmo, concluímos aquela campanha. Já pensou começar uma campanha de 7 dias e não terminar? Que horroroso. Mas graças a Deus. E foi difícil. Houveram dias difíceis.
em que só a misericórdia de Deus nos permitiu abrir as lives. Mas amém, Deus é fiel. Concluímos. E agora continuamos com um devocional da hora do almoço. E hoje recebi um convite para ministrar às 22h30. Daqui a pouquinho eu mando o cartaz. Vou ministrar a convite no Instagram. Deixa eu falar já para vocês aqui direitinho o IG do nosso irmão. É do nosso querido... Deixa eu ver aqui, porque eu já não me lembro mais. A idade vai chegando, né? A gente vai ficando esquecido. Tanta gente que convida que eu não decoro todo mundo. Pronto, achei. Hoje, às 22h30, no Instagram, Levita_Silva 7299. Eu vou fixar aqui para você. Hoje, às 22h30, no Instagram do Levita_Silva 7299. Às 22h30. Vou fixar para você para ficar mais fácil. Hoje vamos ministrar a palavra de Deus nesse canal. Pronto, tá aí. Queridos, minha esposa já tinha colocado, eu não vi. Obrigado. Obrigado, anjo. Queridos, é necessário que nós entendamos o seguinte: não podemos começar sem levar até o final. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja difícil. Hoje, vou ministrar à noite. Ministrando agora. Isto é movimento, não é avivamento. O avivamento é quando eu termino, desligo tudo e vou orar. E ali Deus vai me revelar: filho, não começa uma obra que você não puder terminar. Que Deus nos abençoe. Continue mandando para nós os pedidos de oração. Nós vamos orar agora para concluir. Eu já estou aqui com os caderninhos de oração. Continue mandando os pedidos de oração. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário em nossa vida. Pai, muito obrigado por todas essas pessoas que estão conosco, que passaram por esta live, que estiveram conosco na campanha nas últimas 7 madrugadas. Muito obrigado por todas as vidas e famílias aqui representadas. Muito obrigado, Pai, por todos os nomes registrados em nossos cadernos de oração. Não apenas os meus, mas os de todos os irmãos que estão conosco e participam desse ministério e estão juntos no mesmo propósito de intercessão e de clamor e de oração e de busca da presença de Deus. Pai, visita cada um. Nós concluímos a campanha, mas não paramos de orar. E vamos em frente, até que o Senhor nos direcione a uma nova campanha, a um novo propósito, a um novo mover. Eu quero abençoar a todos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ministrando graça, vitória, poder, unção, virtude, visitando famílias, quebrando maldições, trazendo cura, libertação, restauração, vitória, transformação. Visita os lares, as famílias, os empregos, os enfermos, em nome de Jesus. Nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, fique com Deus. Na graça e na paz do Senhor. Te espero às 22h30. @Levita_Silva 7299. Te espero lá. Não perca. E a gente se vê em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós em todo o tempo, desde agora e para sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel.